Todos nós gostamos de ambientes saudáveis. Gostamos de estar em lugares onde nós nos sintamos bem. Na igreja não é diferente. Eu acredito que todos gostaríamos de fazer parte de uma igreja perfeita, de uma igreja modelo. E eu acredito que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, eles fazem uma descrição fiel de uma igreja que pode nos servir de modelo em muitas circunstâncias. Eles fazem uma descrição fiel da igreja em Colossos. Mas por que nós podemos afirmar que era uma descrição fiel? Em primeiro lugar, porque eles descrevem a igreja para os próprios colossenses. E é evidente que eles não se arriscariam a serem considerados por mentirosos. Mas, principalmente, nós devemos considerar que estamos lendo uma carta inspirada. E o Senhor Deus manteve as Escrituras isentas de falhas e de erros, mesmo que sejam erros históricos. Muitos relutam em fazer parte de uma igreja pelo fato de verem a igreja com muitas falhas e não conseguirem enxergá-la como Deus a vê. Vamos apresentar a igreja da perspectiva de Deus, ou seja, como Deus já vê gloriosa a igreja que ainda é militante. O apóstolo Paulo está falando para nós de uma igreja que está sendo formada, que está sendo edificada, que está ainda no meio de uma jornada. E cabe-nos então duas possibilidades: ficar fora da igreja enquanto ela está na jornada, porque ela é imperfeita, e também não fazer parte dela quando ela chegar ao fim e for glorificada, ou então começar agora, na certeza de que Ele completará a obra que Ele mesmo iniciou. Você pode ver essas afirmações em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, e em Efésios, no capítulo 4, versos 13 até o verso de número 16. Embora imperfeita, a igreja descrita por Paulo apresenta algumas características que servem de modelo para a nossa caminhada, mesmo 20 séculos depois. Quais são estas características? Ou quais são as características deste povo que é descrito por Paulo, que vivia em Colossos? Em primeiro lugar, eram crentes. A primeira e fundamental característica de uma igreja é ter fé no Senhor Jesus. É possível ser clube, ser associação, ser célula, ser grupo, ser qualquer outra coisa neste mundo. Mas é impossível ser igreja de verdade sem ser crente em Jesus Cristo. Você pode ver isso nesta mesma carta, no capítulo 1, verso 13. Além disso, é uma comunidade fraterna. Não é possível ser parte do corpo de Cristo, ser sua igreja, sem exercitar a principal característica que Cristo exigiu dos seus discípulos: o amor fraterno, que está em João, capítulo 13, verso 35. Amar, biblicamente, é mais do que um sentimento, é relacionamento. Qualquer outra forma de amor não precisa de mandamento e nem da ação do Espírito Santo para ser experimentado. Mas o amor de irmãos em Cristo, o amor que supera as diferenças pessoais e não faz acepção de pessoas, o amor que cobre multidão de pecados, só pode ser experimentado única e exclusivamente pelos que creem no Senhor Jesus. Era uma comunidade esperançosa. Qualquer associação humana pode apresentar milhares de soluções diferentes para os problemas humanos e oferecer alguma forma de satisfação, mas somente Jesus oferece para a sua igreja e na sua igreja a esperança de vida eterna. Você pode ler isso em João 6, 47. A esperança do crente, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, a esperança do crente envolve o hoje e também a certeza da eternidade. Além disso, esta comunidade é frutífera. A palavra de Deus, a Bíblia, afirma ser viva e eficaz e diz que ela é sempre frutífera, sempre produz resultados. Isaías 55, 11. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos 1,16, Paulo nos diz isso. O Evangelho capacita a igreja a viver segundo esta palavra, que ressuscita mortos, que concede nova vida. Você vê isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Além disso, é uma igreja, uma comunidade cheia de vitalidade. A igreja não é um prédio, mas é um edifício vivo, um corpo onde cada um deve exercer o seu papel para que haja um crescimento completo. Assim como os membros ainda não foram plenamente aperfeiçoados, a igreja ainda está em processo de crescimento e purificação. Paulo nos ensina essas coisas em Efésios 5, 27. Aos olhos do Senhor, a igreja já é santa, mas ela também está em processo de santificação. Ela é perfeita, mas ainda está em aperfeiçoamento. Vemos isso em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 19. E é por isso que a igreja prossegue, batalhando pela fé e, ao mesmo tempo, produzindo frutos para a glória de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Esta igreja é uma igreja fiel. A igreja de Cristo não escolhe para si mesmo o que é certo ou o que é errado, baseado em sua própria vontade, ou baseado em quaisquer outros padrões subjetivos, como a moda ou o interesse público. Não é a igreja que decide como ela deve viver, mas ela sabe que vive em meio a uma geração corrupta e que só tem uma escolha, a de permanecer fiel, ainda que isto lhe cobre um preço muito alto, mesmo que este preço seja a morte, porque a igreja sabe que afinal receberá do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo, a coroa da vida eterna. Essa é a promessa do Senhor em Apocalipse 2:10. Assim como a igreja em Colossos foi ensinada por Epáfras, e mais tarde recebeu ainda mais da palavra do Senhor por meio de Paulo, a igreja do Senhor Jesus sabe que ela tem sido ensinada mediante a sua palavra da verdade.
e aprendeu a praticar esta palavra, porque o Evangelho é para ser vivido, é para ser praticado, é para ser experimentado e testemunhado com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja procurando uma igreja que lhe sirva. Talvez você queira uma igreja que atenda às suas expectativas e que se adeque aos seus padrões. Mas eu preciso lhe dizer que você não é a medida de todas as coisas. E se a igreja fosse de acordo com os nossos padrões, ela jamais seria perfeita, simplesmente pelo fato de que nós somos imperfeitos. Busque encontrar uma igreja que seja viva, uma igreja fiel, uma igreja formada por crentes, e que esta igreja te acolha, que te aceite, e que acima de tudo reconheça que você é um pecador, e que te convide a uma nova caminhada, andando no caminho que o próprio Senhor preparou para que a sua igreja andasse. Você vai encontrar isso em João capítulo 14, verso 6. Você não precisa definir qual é a melhor igreja para você, mas o que você precisa é servir ao Senhor na igreja do Senhor, uma igreja que tenha estas características que nós mencionamos aqui, que creia, que lute, que batalhe pela fé e que entenda que é formada por pecadores, eleitos por Deus desde a fundação do mundo, mas ainda em processo de santificação. Se você quiser receber outros vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para notificações, divulgue o nosso canal para outras pessoas, ajude-nos, seja o nosso parceiro. Que Deus te abençoe. Um abraço do coração do pastor.